Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. O nosso périplo, a nossa caminhada do instinto à angelitude, passando pela sensação, pelo sentimento, para eternizarmos na condição de espíritos angélicos, não é muito fácil. Esta ascensão é envolvida por muito trabalho, por muito suor, por muita dor, mas também por muitas alegrias, por muitas vitórias, por muitas satisfações. Mas cabendo a cada um fazer a sua trajetória em direção ao seio de Deus. A bem da verdade, a doutrina espírita tem contribuído muitíssimo para que nós possamos nos deparar com os informativos, com as orientações adequadas da verdade, do Evangelho, de todos os ensinamentos exarados pelos Espíritos e por Jesus. Cabendo a cada um de nós muito estudo para entendermos-la, a nossa doutrina, para entendermos o Evangelho, para que possamos dinamizar esse progresso sem grandes consequências. Nós hoje vamos abordar uma história muito interessante que Divaldo Pereira Franco conseguiu psicografar pelo espírito Victor Hugo, este francês, que foi um dos baluartes, que trabalhou muito pela edificação da doutrina espírita. E este livro chama-se Párias em Redenção, mostrando uma saga de almas que iniciaram uma trajetória num clima aparentemente muito tranquilo, mas que de repente se complicaram muitíssimo. Começou em 1743, lá em Bolonha, na Itália. Um duque, naquela época tinha os títulos, um duque e uma duquesa. E essas criaturas tinham um lar muito tranquilo. Um lar que era composto de 3 crianças, frutos daquela ligação estreita, mais uma governanta, por nome de Lúcia, que tinha todo o aval do casal para custodiar aquelas crianças, e uma empregada que cuidava dos afazeres da casa. De tal forma que aquela família vivia tranquilamente. E ao se casarem, Ângela, que era duquesa, trouxe para dentro de sua casa um sobrinho, filho de sua irmã recém-desencarnada, por nome de Girolamo. E de tal forma que o ambiente era calmo, tranquilo. Até que um dia, Ângela, que era uma pessoa muito especial, uma alma diferenciada, ela veio a apresentar uma doença que não foi entendida, diagnosticada e muito menos tratada pelos médicos da época. E ela veio a desencarnar, deixando uma profunda tristeza naquele ambiente, principalmente do seu marido Giovanni, Duque Giovanni de Bissy. E aquele ambiente ficou tão entristecido que as pessoas não achavam mais alento. E tanto é que o duque foi se adoecendo também. E já à espera da morte, ele achou por bem fazer um testamento. Porque ele já vislumbrava que seu sobrinho, que contava à época com 22 anos, não tinha uma conduta muito equilibrada. Gostava das orgias, era inescrupuloso,
era uma criatura que não gozava de confiança por parte da família, embora a sua tia tivesse por ele extremo apreço e carinho. E de tal forma que, ao desencarnar, realmente Giovanni fez o testamento e deixou uma parte muito pequena da sua grande fortuna para aquele sobrinho, para que ele mantivesse cumprindo as suas tarefas, as suas necessidades vigentes, mas sem grande monta para gozar exaustivamente as facilidades da vida. E o sobrinho, através de ter dado um dinheiro a um informante que participou do testamento, soube dessa realidade e se indignou muitíssimo, porque ele achava que o tio iria deixar a fortuna para ele e as 3 crianças. Procurou o sacerdote que frequentava aquela casa, que era uma pessoa que tinha liberdade junto à família, e perguntou a ele: por acaso meu tio deixou em testamento parte da sua fortuna para a igreja? Ele disse: não, fiquei sabendo que ele não deixou nada. Aliás, me causou um profundo espanto, uma vez que eu sempre privei do convívio daquela família, procurando dar uma assistência dilatada, e com muitas outras famílias, sempre a igreja recebeu parte da fortuna dessas criaturas em testamento, mas o seu tio não deixou nada para nós. Aí, Girolamo, o sobrinho, disse ao sacerdote: porque se eu tivesse recebido, como eu esperava que recebesse, uma grande fortuna, eu logicamente teria legado parte à igreja. Portanto, é uma pena que isso não tenha acontecido, já plantando ali uma sementinha no coração daquele sacerdote. E aquele sobrinho arquitetou um plano infeliz para se locupletar as expensas daquela fortuna. E foi quando, em desdobramento, ao sair do corpo, ele é abordado pela tia, Ângela de Bici, que disse ao sobrinho: meu filho, não faça o que você está pensando. Goze todos os direitos que você tiver, que gozar meio à família. Passeie, coma, divirta, beba, faça tudo o que você quiser, mas por favor, não faça o que você está pensando, porque você vai comprometer a nossa vida por longos anos. E o rapaz acordou pela manhã, tendo aquele sonho muito vivo, e disse para os circunstantes: os demônios estão falando comigo, até assumiram a postura da minha tia para me falar umas absurdidades, muito embora eu já tenha minha cabeça feita e não vou me iludir por palavras de demônios. E acabou arquitetando um plano. Envolveu-se com Assunta, que era empregada doméstica, e começou a ter uma ligação afetiva, amorosa, em profundidade com aquela mulher, enquanto que Lúcia cuidava das crianças. E fez a cabeça dela, para que ela desse um sonífero para Lúcia e para as crianças, numa determinada noite. E aproveitando o momento, contando para ela o seu plano, dizendo que depois do seu plano, ambos, ele e Assunta, a empregada, iriam lançar mão daquela fortuna, totalmente para os dois, e poderiam gozar o resto da vida sem nenhuma preocupação. E ela, já envolvida emocionalmente, afetivamente com ele, aceitou a ideia. E naquela noite, ele asfixia as crianças e depois agride violentamente a ponto de matar Lúcia, aquela pessoa que era responsável pela custódia das crianças. E quando ele noticiou que Lúcia estava matando as crianças e por isso ele resolveu matá-la, ele passou a gozar
de toda a confiança da parte dos circunstantes, inclusive do sacerdote, que achou que para ele teria um perdão, uma vez que ele matou aquela mulher, porque ela estaria matando as crianças. E se aproximou dele, e ambos tendo uma força, principalmente o sacerdote, ele conseguiu abrir o testamento e reverter tudo aquilo que estava destinado às crianças, pouco para ele, para legar tudo para si, e uma vez isso acontecendo, dividiria com a Assunta. E mais tarde, certamente daria uma parte ao sacerdote e à igreja. E se consumou. Mas quando o tio Giovanni, no plano espiritual, soube do acontecido, ficou extremamente furioso com aquele sobrinho e prometeu vingança. Haveria de obsediá-lo e levá-lo à morte para depois cobrar-lhe o seu feito infeliz. A sua esposa, Ângela, disse para ele: mas não faça isso, você vai piorar mais ainda a nossa situação. Deixe que Deus se encarrega de reeducá-lo. Cuide de você, cuidamos de nós, vamos cuidar das crianças que estão aqui conosco. De Lúcia, deixe-o, Jerônimo e Assunta, cuidarem de si mesmos. Jamais eles terão que pagar por isto. E Assunta era a única criatura que sabia do acontecido. E Jerônimo armou um esquema de tirar a sua vida também, para que não corresse o risco de um dia ser notificado. E então ela, percebendo o seu distanciamento, disse a ele: não faça nada comigo, porque senão eu vou fazer alguma coisa com você também. E ele dissimulou. Levando-a a um passeio, embrenhou-se por uma mata, e lá ele tira a vida de Assunta também. Mas, como a gente às vezes acha que ninguém está vendo, naquele momento passava por ali um pastor de gado e divisou todo o crime e silenciou. E ele, logicamente, achando que ninguém tinha visto, voltou para casa feliz da vida, de posse de toda aquela fortuna, comprou um título de conde e passou a gozar a vida intensamente com a sua fortuna. Mas passado um tempo, Carlo, que era o pastor de gado, chegou para ele e disse assim: olha, eu quero conversar com você. Mas sobre o quê? Não, é uma conversa em particular. Disse: mas o que é que você quer falar comigo? Eu quero dizer que naquele dia relatou o fato. E ele percebeu que era verdade, porque ele notificou em detalhes. Disse: mas o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que isso tem um preço. O meu silêncio. E você vai ter que pagar o meu silêncio. E começou a extorquí-lo. E achando que já havia pago tudo, sempre estava extorquindo Jerônimo, aquele sobrinho inconsequente. De tal forma que aquele sobrinho começou a ter visões, ouvindo vozes, e até mesmo divisou a presença de espíritos a obsediá-lo. Casou-se com uma moça maravilhosa, por nome de Beatriz, e ela lhe dava todo o respaldo, a atenção, a coragem, a tranquilidade, para que ele pudesse vencer aquele processo obsessivo. Mas Assunta, já no plano espiritual, obsidiada por Giovanni, o tio, e agora ambos cobrando de Jerônimo, ele não suportou o assédio e acabou se suicidando, voltando para o plano espiritual, numa situação muito complicada. E ali, apesar da assistência de Ângela, a tia, aquelas almas perambularam, se agredindo umas às outras durante 100 anos consecutivos. Até que, graças à intercessão daquela mulher, que carinhosamente cuidava daquelas almas, conseguiu resgatá-las. O tio
e o sobrinho, ou seja, o sobrinho e o marido, para uma casa de recuperação, para que eles pudessem reencarnar e refazer o caminho. E foram notificados, depois de um certo equilíbrio, que eles estariam reencarnando agora no Brasil. E dizendo ela a ambos que o Brasil, em se tratando de um país de vibração muito boa, por incrível que pareça, dito pelos espíritos, distante da vibração de muitos países que já são maculados pelas guerras, pelos crimes, pelas violências, o Brasil ainda tem um povo manso, dócil, uma vibração ainda bem positiva, facilitando a recuperação dessas almas comprometidas nesses países distantes. E por isso achou por bem de reencarná-los aqui no Brasil. Em 1870, estavam reencarnando essas criaturas aqui, perto da Serra da Mantiqueira, ao lado da cidade de São José dos Campos, numa fazenda de café e de cana. Nasceu Carlo, o pastor. Casou-se com Beatriz, que era esposa de Girolamo. E receberam os dois Girolamo, o sobrinho criminoso, que nasceu com o nome de Antônio Cândido. Carlo passou a ter o nome de Coronel Aragão. Logicamente, não fazia parte da milícia, mas comprou um título por influência do pai de coronel. E Beatriz agora assumiu o nome de Maria Amélia. Os três estavam ali, um lar feliz, tranquilo, embora Girolamo tenha nascido, agora Antônio Cândido, com uma bronquite tremenda por conta do enforcamento, do suicídio. Porque o suicídio, nós sabemos, traz consequências. Por mais que o espírito tenha atenuante de causa, tem o aval da espiritualidade para futuras reencarnações e ressarcimento dos seus débitos, tem também as suas consequências. E ele, por causa disso, nasceu com bronquite. E o tio, o nosso Giovanni, nasce como um empregado da fazenda, que veio para a fazenda através dos pais, que eram trabalhadores naquela casa. E ambos cresceram crianças, amigas. Girolamo, Giovanni, agora Antônio Cândido e Bernardo, cresceram amigos dentro daquela fazenda. Mas o tempo foi se distanciando. E o coronel passou a ter uma afinidade muito grande pelo empregado, Bernardo, porque ele era corajoso, ele era trabalhador, ele era forte, participava com ele, enquanto que o filho, muito doente, bronquítico, não era feito aos trabalhos. O pai, para se desvencilhar daquela criatura que ele rotulava como sendo um ser imprestável, mandou-o para Portugal, para fazer os seus estudos na província portuguesa. E ali ele fez a trajetória dentro do direito, se formando como advogado. Mas era uma fazenda de escravos, e Dona Maria Amélia era uma pessoa diferenciada. A Beatriz de antes já era uma pessoa especial. Dizia para o marido: não trate os empregados assim. Para que serve um escravo? É um animal, serve para trabalhar somente, e quando não morrer ir para o inferno. Mas marido, não diga assim, são nossos irmãos. Veja que seu filho amamentou no seio de uma escrava, que deixava de dar o leite para o seu filho, para amamentar o nosso, uma vez que eu não tinha leite para passar a ele. Ah, mas isso já passou, nosso filho já está grande, crescido. Aliás, não adiantou nada, esse ser imprestável que eu já conheço. Mas não diga assim, é nosso filho. Ah, tudo bem, você que, essas coisas de você querer ajudar todo mundo, achar que todo mundo é irmão, coisa nenhuma, o sacerdote diz que o escravo não é nosso irmão. Sim, mas não é assim que nós pensamos.
Até que um dia, um escravo resolve fugir daquela fazenda. Foi notificado o patrão. E então criaram um esquema de busca, de caça àquele escravo. Aliás, era um escravo, depois foi seguido por mais outro, e ambos se embrenharam no mato. E aí então o patrão chamou o empregado, que trouxe o jovem Bernardo, e ambos, montando a cavalo, foram atrás daqueles escravos. Prenderam-nos. E quando um escravo reagiu, porque era melhor morrer do que ser escravo daquela fazenda, aquele homem não titubeou. Sacou de uma arma e mata aquele escravo. Depois, disse aos demais, levem-no para ser entregue aos seus familiares na fazenda, para fazê-los sofrer um pouco mais. E de volta, ele veio na frente, garboso, orgulhoso de ter conseguido o seu intento, de ter matado aquele escravo fugitivo, de ter trazido os outros amarrados, e pelo caminho vem à frente com Bernardo, e uma cobra passa à frente do seu cavalo. E ele saca da arma, dá um tiro na cobra. O cavalo se assusta, não estava esperando, e ele adentra a mata, levando o patrão em cima. Mas naquele exato momento, um galho de árvore bate na sua cabeça, ele fica preso no estribo e é arrastado até a morte. Bernardo se entristece porque gostava do patrão e o patrão gostava daquele filho de empregado. Ele vai à frente e notifica o fato à fazenda, uma tristeza imensa tomou conta daquele ambiente. Pela morte do escravo, pela morte do patrão, por aquele filho que certamente estava distante, a fazenda acéfala, uma vez que somente aquele homem dominava todo aquele patrimônio, e a dona Maria Amélia se adoecera por conta disso. Pediu ao filho que viesse rapidamente para assumir os negócios. E aquele moço, já às vésperas da sua pós-graduação, veio para a fazenda para assumi-la. O tio dele veio de São Paulo, irmão da sua mãe, para se locupletar de todos aqueles pertences, uma vez que ele já sabia que o sobrinho não tinha competência. Mas a mãe e o filho, Dona Maria Amélia e Antônio Cândido, disseram não. Pode voltar para São Paulo, nós iremos cuidar da fazenda. Mas vocês não se pronunciem. Aqui mandamos nós. E aquele homem volta revoltado, não logrando o seu intento. E em conversa amistosa entre o filho e a mãe, ele disse que em Portugal havia se defrontado com uma doutrina dos espíritos, codificada por uma criatura chamada Allan Kardec, que ele teve algumas noções, leu alguma coisa e até pediu um amigo que estava já na França, que quando viesse para Portugal, lhe trouxesse os informes codificados por aquele homem, uma vez que ele passou a achar, pelo estudo, muito sensato aquilo que estava escrito por Allan Kardec. E disse à mãe, me parece algo muito promissor, que fala que a vida continua, que somos irmãos, que a reencarnação, voltamos, temos várias experiências na nossa escalada evolutiva, portanto, eu quero me defrontar com essa doutrina. Acho muito procedente. Conversando com a mãe, que já era uma mulher diferenciada, disse, meu filho, eu também quero conhecê-la. E armaram um esquema. No próximo Natal, haveriam de fazer uma reunião na fazenda, convidando todos os vizinhos, os parentes, e iriam dar a primeira alforria aos escravos naquela região. Uma vez que o imperador Dom Pedro II já havia libertado todos os seus escravos. E motivados por essa informação, ambos, Maria Amélia e Antônio Cândido, acharam por bem também dar alforria aos seus escravos, mas que o fizesse de uma maneira calma, tranquila, para não criar problemas, uma vez que os vizinhos jamais iriam compactuar com aquela ideia. E feita a programação para o Natal, convidaram os vizinhos, vieram muitas pessoas para casa, dentre elas o tio, que foi rechaçado,
um amigo que era sócio e que trouxe uma moça chamada Ana Maria, que veio namorando o filho do tio de Antônio Cândido. Mas chegou àquela casa e percebeu que Antônio Cândido seria uma presa muito boa para ela, uma vez que ele era filho único, muito doente, viria a desencarnar muito cedo na sua visão, e seria muito bom se ela casasse com ele e detivesse toda aquela fortuna na sua mão. Era exatamente Assunta, a empregada que participou do crime com aquele jovem, que estava reencarnada para se reacertar naquele grupo novamente. E lá veio aquela moça. E então começaram a namorar. Mas Bernardo, que era um jovem bonito, forte, cheio de energia, se sentiu apaixonado por aquela jovem e encontrou reciprocidade naquela jovem também. Eram conhecidos de antes. Era sua própria empregada que trabalhava na sua casa, que se ligou com ele na obsessão do sobrinho, de tal forma que tinha algo em comum, e de tal forma que se afinizaram, mas ela já estava com o seu plano feito. Haveria de preteri-lo, apesar da ligação, da paixão, em prol do casamento com aquele jovem, para se locupletar daquela fortuna. E isso gerou um clima muito complicado no seio daquela família, inclusive entre os dois jovens. E ele, Bernardo, percebendo que era preterido por aquela mulher, ficou extremamente irado e prometeu vingança. E foi quando ele achou por bem dizer ao patrão, o seu amigo de infância, Antônio Cândido, que ele não ficaria na fazenda, porque não tinha mais clima para ele. E Antônio Cândido, que era uma pessoa boa, já estava procurando a se reintegrar com a nova filosofia, com um novo espírito de vida, disse a ele, mas não vá, fique aqui. Certamente eu tenho pouco tempo de vida, amanhã ou depois você vai tomar conta desses bens, desses pertences, talvez sejam seus, fique aqui comigo, me ajude a administrar. Eu quero ajudá-lo também. Logicamente estaria devolvendo a fortuna para o tio, uma vez que ele havia se locupletado dessa fortuna antigamente, matando a sua família e adquirindo aqueles bens de uma maneira ilícita. Agora, na inconsciência, ele queria devolver ao tio, dizendo, Bernardo, fique na fazenda, não vá embora, fique aqui comigo. Certamente, se amanhã ou depois você vai gerir, administrar, será meu capataz, e eu poderei transferir grandes partes para você, não vá. E aquele jovem então se sentiu motivado, porque pela promessa, está bom, eu vou ficar. Mas o ambiente foi ficando cada vez mais difícil, até que um dia uma chuva intensa acabou com a plantação da fazenda, e então o patrão chamou o empregado, Antônio Cândido, a Bernardo, e disse assim, vamos olhar o estrago, vamos verificar o que nós podemos fazer. E ao andar de a cavalo, na beira daquele rio, já com o casamento programado, Bernardo se encheu de ira e aproveitou o momento e se aproximou de Antônio Cândido. E ele percebeu a gravidade e disse assim, olha, não faça nada comigo. Me peça, tudo que você quiser eu lhe dou, mas não faça nada comigo, por favor. Mas não foi o suficiente. Bernardo mata o patrão e se joga no rio, se suicidando. Todo aquele programa que Ângela tinha feito para aquela família veio abaixo novamente. Ângela recebe aquelas criaturas todas no plano espiritual. Trabalha com elas mais cerca de 100 anos. E reprograma a reencarnação daquelas criaturas novamente. Agora, nascidos no Rio de Janeiro, nos tempos idos de 1931. Numa reunião mediúnica, um espírita, um advogado no Rio de Janeiro, recebeu o comunicado de duas entidades, através dos canais mediúnicos, que se odiavam, prometendo vingança um ao outro. Eram exatamente Girolamo
e Giovanni, Bernardo e Antônio Cândido. Os mesmos espíritos que voltavam prometendo vingança um ao outro. E conversando com eles, o Dr. Carlos da Silva dizia da importância do perdão, da importância da fraternidade, da importância de se reintegrar um com o outro, conforme a proposta de Jesus da reconciliação. E no final da comunicação, depois de serem assistidos, vem um espírito chamado Lúcia e se comunica dizendo que tinha um programa de reencarnar para tê-los nos braços, para ajudá-los a se reerguerem espiritualmente. Carlos da Silva guardou na sua memória e num dia saindo do centro, indo para sua casa na Tijuca, passando na Praça da Bandeira, estava chovendo e um amontoado de criaturas em volta de alguma coisa. E ele se aproxima, como curioso, todos nós somos. E ele se deu conta que aquelas duas crianças estavam ali, dois monstrinhos, um cego, o outro mudo, ambos muito limitados fisicamente, nos braços de uma menina, de pouco mais de 20 anos, que estava mendigando, pedindo ajuda para amparar aquelas duas crianças. E então ele se aproximou dela e perguntou: minha filha, como você se chama? Eu me chamo Lúcia. E como chamam seus dois filhos? Um chama-se Luiz José, que é este que é cego, e o outro chama José Luiz, que é este que é mudo. E de tal forma que são os verdadeiros desastres, são verdadeiros monstrinhos que Deus colocou na minha vida e agora eu achei por bem custodiá-los. E eu, apesar de muitas pessoas terem me feito várias propostas, eu nunca abri mão deles, a começar que eu fui estuprada no Morro do Querosene e diziam que eu deveria se submeter ao aborto e eu não quis tê-los. Depois que eu os tive, a minha mãe, aliás, a minha avó, porque a minha mãe me abandonou, se entregou numa vida extremamente indizível, uma vida muito conturbada, e me deu a minha avó, que hoje eu chamo de minha mãe. E minha mãe, queria que eu matasse as crianças, porque, logicamente, aqueles monstrinhos só iriam me dar trabalho, mas eu não quis jamais fazê-lo. São filhos do coração. E ademais, depois, quando eles contavam com 2 anos, há pouco tempo atrás, apareceu um cigano, por nome de Walter, e que queria me comprá-los, porque ele faz espetáculos circenses, expondo fenômenos vegetais, à semelhança de animais, animais, à semelhança de monstros, criaturas humanas com extremas falências orgânicas, e esse moço queria me comprar essas crianças, eu não quis vendê-los. E minha avó até insistiu: minha filha, liberte-se, venda seus filhos, pega o seu dinheiro, viva bem, ele vai lhe dar uma quantia exuberante. Mãe, você acha? Jamais. E naquele momento então, Dr. Carlos disse para ela: fique tranquila, eu vou ajudar você. Me dê seu endereço. E ela deu o endereço. Favela do Querosene, no Rio de Janeiro. Lá, logicamente, seria que procurar aquela casa. E o Dr. Carlos foi para sua casa prometendo ajuda àquelas criaturas. Mas se perdeu na trajetória do tempo, voltou procurando os médiuns que tinham incorporado aquelas entidades, inclusive a médium que tinha recebido Lúcia, para dizer aquele fato que estava muito vivo na sua mente, que tinha encontrado aquelas criaturas que outrora havia se comunicado com ele 20 anos antes na casa espírita. E o tempo se passou, um pouco mais de uma semana, e ele vai até a favela e, chegando lá, procura por Lúcia. Aí, aquela senhora, que era sua avó, disse para ele: mas Lúcia morreu. Mas como? Sim, ela teve uma hemoptise, ela estava tuberculosa, teve uma chuva aí, outro dia muito forte, ela ficou muito molhada, chegou aqui com febre, acabou numa hemoptise, morrendo, exaindo sem sangue, e ela faleceu. Não, mas deixe-me contar a história. E falou para a avó.
o que ele havia prometido a Lúcia. Se eu quero cuidar pelo menos das crianças, onde elas estão? As crianças, elas foram para São Paulo, numa casa de crianças. Dr. Carlos disse, mas como? Aqui no Rio de Janeiro, tantas casas para crianças, a senhora mandou as crianças para São Paulo? Olha, deve haver uma mentira no meio. E eu vou chamar a polícia, porque o meu compromisso com a Lúcia eu quero cumprir. Eu vou cuidar dessas crianças. Portanto, a senhora me diga onde elas estão, senão eu vou chamar a polícia. E aquela mulher, apavorada, disse, não, tudo bem, eu vou lhe contar. Outro dia, aqui, questão de mais de 2 dias, apareceu aqui um cigano que soube que Lúcia havia falecido e quis me comprar as crianças. E eu as vendi a ele. E ele sumiu com as crianças, eu não sei onde elas estão. Dr. Carlos voltou para casa, aborrecidíssimo, porque naquela semana que ele deixou de assistir as crianças, e Lúcia, ela desencarnou, ele perdeu o vínculo com aquelas crianças, e ficou se cobrando. Porque a caridade falada, via de regra, chega atrasada. Ele deveria já logo buscar aquela mulher, aquelas crianças, no outro dia, e dar assistência. E aí então aquela mulher acaba de contar a história, que Lúcia foi estuprada por um homem chamado Laércio. E quando ele fugiu, deixou-a grávida daquelas 2 crianças. Nunca mais contactaram com aquele homem. Então, Carlos, não tendo condição de ajudar a Lúcia, a ajudar aquelas crianças, quis ajudar aquela mulher. Então, a partir de hoje, eu quero convidá-la para frequentar a nossa casa espírita. Quem sabe lá a senhora vai encontrar um pouco de força para continuar vivendo, principalmente porque ela também teve uma vida muito complicada, já era uma pessoa comprometida psicologicamente, e ademais com seu sentimento de culpa de ter vendido os seus netos. Então seria melhor que a senhora frequentasse a nossa casa espírita. E ela aceitou de bom grado. Foi com o Dr. Carlos frequentar a casa, onde passou a ser uma emérita trabalhadora. Mais tarde trouxe a mãe de Lúcia, que era uma mulher de uma vida, trouxe para dentro da casa espírita e desencarnou, deixando a filha ali dentro, que depois também se reequilibrou no trabalho, no bem realizado naquela casa. E no dia 15 de julho de 1967, na cidade de Curitiba, aquelas 2 crianças estavam expostas num espetáculo de circo. E quem comprou aquelas crianças, o cigano chamado Walter, não era outro senão o Carlo, pastor de gado, o coronel Aragão, que agora voltava como cigano e adotara, entre aspas, aquelas crianças às expensas de uma compra feita de uma maneira extremamente infeliz. E à noite, quando Carlo, o pastor, agora o cigano chamado Walter, ele desdobra, vai para o mundo espiritual, quem que ele encontra? Ângela, mais uma vez a lhe dizer do compromisso que ele tinha com aquelas 2 crianças. Ele, Carlo, extorquiu Girolamo. Depois veio o pai, que abominou seu filho, Girolamo, novamente. Que, apesar de ser uma pessoa muito violenta, teve o respaldo do Bernardo, que era seu empregado. E, portanto, aquele vínculo não haveria de se desfazer jamais. E que ele tivesse todo o cuidado, todo o carinho com aquelas 2 crianças, sob o peso de ele pagar um grande tributo pela irreverência diante daquele fato. Ângela disse a ele: cuide das minhas crianças, porque elas estão ligadas a mim pelo coração há cerca de 200 anos. E Walter, a partir daquele dia, passou a tratar aquelas crianças com muito carinho, apesar de ainda submetê-las à apreciação da comiseração pública daquelas pessoas que frequentavam o seu espetáculo circense. E elas, naquela noite fria de Curitiba, expostas ao circo, pegaram a pneumonia e vieram a desencarnar. José Luiz e Luiz José, que eles, um cego, outro mudinho,
limitados fisicamente, na reciprocidade, com mais de 12 anos de idade, vivendo um junto ao outro, um se auxiliando, passaram a ter amizade um pelo outro. Ambos voltando para o plano espiritual, resgatando um débito adquirido há cerca de 220 anos atrás. Essa história é verdadeira, disse Victor Hugo. Não é uma história sem H, é com H, é real. E essa história foi trazida para nós para retratar exatamente a nossa vida. Onde é que nós estamos nessa história? Logicamente que não somos aqueles homens de 1743 que agrediam, violentavam e matavam. Mas talvez estejamos hoje na condição de personas, de individualidades, que ainda cultivamos tantos sentimentos infelizes uns pelos outros, uma vez que somos irmãos em caminhada e deveríamos nos tratar como tal. Cada um acertou o seu resgate, cada um procurou se reequilibrar, mas às expensas de muita dor. Mas uma coisa ficou muito notório nessa história. Ângela, esta alma de escola, nunca abandonou aquelas crianças. Quando eu estava aqui sentado, ouvindo o coral, falando do anjo guardião, eu estava exatamente fazendo uma elucubração mental. Olha a Ângela na vida das criaturas. Os espíritos de escola, essas almas amigas, esses anjos guardiões, amparam-nos durante séculos e séculos, tentando nos trazer de volta, apesar da nossa profunda indiferença e irreverência frente à vida. Principalmente pela falta de perdão, porque é a tônica da nossa paz, o perdão. Nós dificilmente perdoamos uma criatura quando ela erra conosco, quando ela pensa diferente da gente, quando ela tem atitudes infelizes, quando ela tem conotações indesejáveis. Nós já queremos, de uma certa forma, ir às forras, cobrar daquela criatura e muitas das vezes vingar aquela atitude infeliz, muito antes de considerar que aquela pessoa tem conosco um vínculo do passado e que volta mais uma vez para reconciliarmos com ela na lei do amor através do perdão. De outra forma, o Cristo não teria dito: reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Nós hoje estamos no lugar certo, com a pessoa certa, no tempo certo, para nos afinizarmos na lei do amor. O que nós fomos no passado, pouco importa. O que nos reserva no futuro é a angelitude, é a fraternidade, é a solidariedade. É esta a proposta da doutrina espírita, que vem falar para nós que nós não estamos perdidos no tempo e no espaço, que nós não estamos à deriva, que nós estamos comandados por um grupo de espíritos que esperam de nós um bom espetáculo no trampolim da vida. O perdão é a tônica da paz. Se quisermos viver em paz, onde quer que estejamos, com quem estivermos, vamos exercitar a capacidade de perdoar. Tanto é que Maria Dolores nos faz uma belíssima recomendação, quando ela diz assim: escuta, alma querida e boa, quando alguém te ofende, perdoa, nas lutas que vêm e vão. Ofensa, às vezes, na vida, vem da lágrima esquecida sob forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estrada que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando, nem ele sabe o porquê. Esse carrega consigo uma enfermidade obscura, aquele guarda a desventura de uma afeição infeliz. O outro procura esconder uma rebeldia tenaz, mas não sabe o que faz, nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a sua dor. A pessoa que te fere é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Nós, do outro lado da vida, buscando luzes supremas,
atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida ofensor, na senda de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Muita paz.